Vou precisar de mais agudo para o meu aqui, faz favor. We have been speaking about the Lion of Judah. Estamos falando sobre o leão de Judá. And the passage in Scripture that focuses on this. E a passagem que focaliza nisso, Revelation 1. Apocalipse, versículo 1. Revelation 5, verse 1. Apocalipse 5, verso 1. I want to read it in English. Eu quero ler em inglês. And of course translation. E a tradução vai vir também. But I want to read it again to receive for myself. Mas eu quero ler novamente para que eu também possa estar recebendo The power of these o words. poder destas palavras. Then I saw at the right hand of him who is seated on the throne a scroll. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Written within and on the back, sealed with 7 seals. livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. And I saw a mighty angel Também vi um anjo forte proclaiming with a loud voice, que proclamava em grande voz: Who is worthy to open the scroll and break its seal? quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para And I ele. began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or look into it. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. And one of the elders said to me, Todavia um dos anciãos me disse: Weep no more. não chores mais. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, has prevailed venceu so that he can open the scroll para abrir o livro e os seus 7 and its selos. 7 seals. Verse 9. Verso 9. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and open its seals. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God, Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus from every tribe and language and people and nation. os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. And you have made them a kingdom and priests to our God. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. And they shall reign on the earth. E eles reinarão sobre a terra. You are in training for reigning. Você está em treinamento para reinar. Turn to the person next to you and say, you are in training for reigning. Diga para alguém: você está sendo treinado para reinar. Oh, say it with some conviction. Mas fala com convicção. Fala de novo. Você está sendo treinado para reinar. Você está Treinado para reinar. treinado para reinar. There you go. Amen, amen. Last night we saw what happens when the lion roars. Ontem à noite nós vimos o que acontece quando o leão ruge. The prophet said the lion has roared. O profeta disse que o leão rugiu. Who can but prophesy? E ele profetizou. And when the lion roars, revelation E quando o leão ruge, revelação comes from the spiritual realm vem do mundo do espírito and touches the nations of the e earth. toca as nações da terra. As I travel around different countries, Conforme eu viajo em diferentes países, I hear the same sound of the roaring lion. eu ouço o mesmo rugir do leão. The prophets are telling Os us profetas estão nos dizendo that the lion is bringing a shaking to the que o nation. leão está trazendo um abalar sobre as nações. The great separation has begun A grande separação já começou a in acontecer. preparation for the final Em harvest. preparação para a colheita final. The church is in the middle of reformation.
reformation. A igreja está passando no meio de uma reforma. The gospel of the kingdom is to be proclaimed as Jesus is exalted in all the earth. O evangelho do reino, de proclamar a Cristo e exaltá-lo ao redor da terra. That God is providing for us at this time. Que Deus está protegendo e provendo para nós nesse tempo. Protection, proteção, and provision, provisão, no fear, sem medo, boldness ousadia, in the time of trouble, tempo de crise, and there will be no lack in the house of God. E não haverá falta ou escassez na casa de Deus. Provision will be supernatural. Porque a provisão será sobrenatural. I want to talk to you about protection. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre proteção. A preacher friend of mine told a story. Um pregador amigo meu disse uma história. And I don't know if it's true. Eu não sei se é verdade. But let me tell it to you anyway. Mas eu vou falar da mesma maneira. One night a robber broke into a house. Uma noite um ladrão entrou dentro de uma casa. Everything was dark and quiet. Tudo estava escuro e no silêncio. And the robber went down into the first room. E o ladrão foi então no primeiro cômodo. It was the living room. E era a sala. And then he heard a voice. Ele ouviu uma voz. Jesus is watching you. E ele disse: Jesus está vendo. Who's speaking to me? E ele perguntou: quem está falando comigo? I'm going to ignore this voice. It can't be real. Eu vou ignorar essa voz. Isso não é possível. And he went further. Aí ele foi mais profundo da And casa the ainda. voice said, Jesus is watching you. E ele novamente ouviu: Jesus está te vendo. And so he decided to switch on the light to see who was talking to him. Então ele decidiu acender a luz para ver quem estava falando com ele. And he looked up and he saw a parrot in a cage. E ele viu um papagaio dentro de uma jaula. And the parrot said, E o papagaio disse: Jesus is watching you. Jesus está te vendo. And then he turned around E ele virou novamente. and he saw a great big fierce Doberman hound. É verdade. Por que rir? Eu falo a E verdade. ele viu um cachorro feroz que era um Doberman. And around its collar E were no written the colar words, dele estava escrito: Jesus. Jesus. What if I told you E se eu te disser that wherever you go, que onde você for, you are not alone? você não está You sozinho. don't have a guard dog, Você não tem um cão de guarda, but the Lion of Judah walks with you. mas o leão da tribo de Judá está com você. Wherever you go, Onde você for, and one roar from that e lion rugir deste leão will strike terror vai trazer o terror in anyone who would attack you. em qualquer um que tentar te atacar. He is our protection. Ele é o nosso protetor. There was in England a very famous man by the name of C.S. Lewis. Vocês conhecem, viu um homem em Londres muito conhecido chamado C.S. Lewis. He was a great Christian thinker, apologist, Era um pensador, um apologético. and he wrote many children's stories. E ele escreveu muitas histórias para criança. One series was called The Chronicles of Narnia. Uma delas foi a Crônicas de Nárnia. And one of those volumes was entitled E desses livros, o título era The Horse and His Boy. O Cavalo e o Seu Menino. The key character was a young boy by the name of Sashta. E o nome desse menino se chamava Sashta. And Sashta had been through many, many tribulations and trials. E Sashta tinha passado já por muitos problemas e tribulações. He felt all alone in the world. Ele se sentia sozinho no mundo. And so he retreated into a dark forest. Então ele se escondeu numa floresta densa. And he was so depressed. E ele estava deprimido. He was crying. It was the lowest moment of his life. Ele estava chorando e foi o momento mais baixo da sua vida. And he became aware in the darkness E ele percebeu que no meio das of trevas someone, existia alguém, something algo walking beside him. que estava caminhando junto com ele. The footsteps were so soft he could Os barely make them passos out. eram bem gentis, suaves, que ele conseguia perceber. But every so often he felt a warm breath. Mas de momento em momento ele sentia
respirar And quente. he became quite alarmed. E ele ficou preocupado. And he said, "Who are you?" Ele disse: quem é você? Now, you need to know that a character in all of these stories Você tem que ver que cada caráter nessas histórias was a Christ figure tinha a figura de Cristo. in fiction, but a Christ De uma forma figure ficciosa, mas era a figura de Cristo. called Aslan. Que se chamava Aslan. The name of my ministry in England is called O Aslan nome do meu Ministries. ministério em Londres se significa And so Ministério Aslan. He spoke to this presence. Então ele falou com ele: Who are you? quem é você? And he said, "I am the one who's been waiting for you to ask that question." Eu sou aquele que está aqui esperando você fazer essa pergunta. Do you know something? Sabe de uma coisa? Even before you knew Jesus, Antes de você mesmo conhecer a Jesus, the lion was with you. o leão já estava com você. Many times he protected you Muitas vezes ele já te to protegeu bring you to the moment in your life para te trazer no momento na sua vida, when you were able to ask the question, até que você perguntasse essa pergunta: "Who are you?" quem é você? Tonight, if you don't know Jesus, Nessa noite, se você não conhece a I want you Jesus, to ask that eu question. quero que você faça essa pergunta: Who are you? quem é você? He is the Lion of Judah. Ele é o leão de Judá. He is the root of Jesse. Ele é a raiz de Jessé. He is the one who is worthy, Ele é aquele que é digno, the one who has conquered, aquele que venceu and the one who wants to be the Lord of your e life. aquele que quer ser Senhor da sua vida. And so the lion Aslan Então o leão Aslan: said, "I have always been with you." eu sempre estive com você. And Jesus says to you E and me, Jesus disse para cada um de nós aqui hoje: "I will never leave you. nunca te deixarei, I will never forsake you. jamais te abandonarei. I will be with you Eu estarei com você para to sempre, the end of the até o age." final dos tempos. Understand his protection. Entenda a sua proteção. Psalm 121, Salmos 121, verses 3 and 4. versos 3 e 4. It says, "He will not let your foot be moved. Ele não deixará que o seu pé fale. He who keeps you will not slumber. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep." Porque aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. In the Old Testament, No Antigo Testamento, Yahweh, the God of Israel, Yahweh, o Deus de Israel, promised to be a lion to the enemies of Israel. prometeu de ser um leão contra os inimigos de Israel. And that promise has never been rescinded. Essa promessa nunca foi tomada de volta. Isaiah chapter 31, Isaías 31, verses 4 to 5. versos 4 e 5. "For thus says the Lord to me, Assim me diz o Senhor: as a lion or young lion growls over his prey when a band of shepherds is called out against him, assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa e contra ele se junta ao bando de pastores, he is not terrified by their shouting e ele não se intimida com os gritos deles or daunted at their noise. e não se perturba com seu clamor, So the Lord of hosts will come down assim o Senhor dos exércitos descerá to fight on Mount Zion and on its hill, para combater nas alturas do Monte Sião, like birds hovering. So the Lord of hosts will protect Jerusalem. como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas. He will protect and deliver it. O Senhor protegerá He will Jerusalém. spare and rescue it. Ele protegerá e livrará. The lion who protects O you leão que protege, is fierce and fearless. ele é temeroso e ele não tem medo. He comes down to be with you. Ele vem para estar com você. He's not frightened by the noise of the enemies. Ele não tem medo do barulho do inimigo. He's not intimidated by a shouting crowd. Ele não se intimida por multidões que estejam gritando. The roar of the world against Christ O rugir do mundo contra Cristo, is overpowered by the roar of the lion. ele se submete ao rugir do leão. He is protective over his own. Ele protege aqueles que são seus. He is powerful. Ele é poderoso. He is decisive. Ele é decisivo. And this is how God fights for you. E essa é a maneira que Deus luta por você. The God who made heaven and earth O Senhor que fez os céus e a terra is the God who surrounds é you. o Senhor que ele está à sua The volta. God who O protects you Senhor que te protege with authority, com autoridade, with power, com poder and with everlasting love. e com um amor infindável.
And because of this, my E friend, por causa disso, meu amigo, he also makes you a warrior. Ele faz de você também um guerreiro. Amen. Quem pode dizer amém? And this is the roar of the lion in your life. E esse é o rugir do leão na sua vida. You're going to find it. Você vai encontrar. It's going to come upon you Vai vir sobre você. just in your lowest moment. Nos momentos mais baixos da sua When you vida. think everything is against Quando you, você sentir que tudo é contra você. the lion is going to roar over your O life. leão ruge sobre a sua vida. And that lion is going to come out of your E mouth. esse leão também vai sair dos seus lábios. It's the roar of the lion. É o rugir do leão. But I want to tell you about Mas eu this. quero te falar sobre isso. Because you know, the lion is also a lamb. Porque o leão, lembre-se, também é o cordeiro. Did you notice in the scripture we read Você percebeu na passagem que lemos? that because Jesus came, Porque Jesus veio, he suffered and bled and ele died sofreu, sangrou e morreu. in his resurrection. E na sua ressurreição, He was raised victorious. ele foi levantado em vitória. And as he left his the believers of his E day conforme ele saiu diante dos crentes daquela to época, return to the Father, para retornar ao Pai, he said, all authority ele disse: toda is autoridade given to me. foi-me dada. Therefore go Então vá and make e disciples of all faça nations. discípulos de todas as And I nações. will be with you. E eu estarei contigo. We have nothing to fear. Nós não temos nada a temer. If we align ourselves with the purpose of God, Se nós nos alinharmos com o propósito de Deus, the purpose of God expressed through the o church, propósito de Deus expressado através da igreja, we are protected by the one nós estamos protegidos who nele. said, I will build my church. Aquele que disse ele mesmo: eu And the edificarei a minha gates of igreja, hell and death shall not e prevail. as portas do inferno não prevalecerão contra Jesus ela. Christ has triumphed Jesus triunfou over death, over hell, and sobre over the a grave. morte, o inferno e a sepultura. And he can triumph in E your ele também life pode triunfar na sua vida, because he has ransomed you porque ele pagou um preço por você, by his blood. pelo seu sangue. The lion is also the lamb. O leão também é o cordeiro. And because he was who he E porque is, ele era quem ele é, he is the one who has conquered, ele é o que venceu, and he is the one who is e worthy. ele é aquele que é digno. He is worthy. Ele é digno. I want to tell you this. Deixa eu te dizer isso. Your worthiness is not found in you. A sua dignidade não é encontrada em você. Religion tells you to look inside, A religião diz: olhe para dentro. and religion teaches you the devil's song. E a religião às vezes ensina o cântico do inimigo. I'm not worthy. Ah, eu não sou digno. I'm not worthy. Eu não sou digno. But the Lord's song Mas o cântico do Senhor is not I'm not worthy. não é eu não sou digno. The Lord's song is O cântico do Senhor é: You are worthy, O Lord, tu és digno, Senhor, of all the glory de toda and honra, all the honor toda glória and all the power. e todo poder. And your unworthiness Nossa my indignidade unworthiness e a minha indignidade, is lost in the infinite ocean Ela of the se- worthiness of God. ela se perde diante do oceano da dignidade de Deus. So many people are beaten up by spirits of accusation, Muitas pessoas têm sido atacadas contra o espírito de acusação. so unworthy. Ah, eu não sou digno. Once in my pastoral life, Uma vez na minha vida pastoral, I noticed a woman. eu percebi uma mulher, She was a very beautiful uma woman. moça muito bonita, But every time when we celebrated the Lord's Supper, mas todas as vezes que nós celebrávamos a ceia do Senhor, she would hang her head ela baixava sua cabeça and she would cry. e ela chorava. And so I spoke to her. E uma vez eu falei com ela, I said, Querida, eu falei, escúchame. eu disse para ela: darling, listen to me. What is your problem? Qual o seu problema? Why do you let the bread and wine pass you by? Por que você deixou o vinho e o pão passar por você sem você se apropriar She deles? says, I feel so unworthy. Ah, ela disse: eu sou tão indigna. My life has been so A unworthy. minha vida não é digna. How can I come into the presence of God? Como que eu posso chegar até a presença de Deus? I said, listen, E eu disse: ouça,
when we are worshiping quando nós estamos adorando and we're taking bread and e wine, quando nós estamos pegando o vinho e o pão, do you feel His presence? você sente a presença dele? She said, yes, I feel His E ela presence. disse, sim, eu sinto a sua presença. Tell me, Me diz então, what do you feel? o que você sente? She said, I feel His love. Eu sinto o amor dele. I said, it is that love E eu disse, é esse amor that has dealt with every sin of yours nailed to the que cross. já lidou com todos os seus pecados e cravou na cruz do Calvário. We do not come to the table of the Lord Nós não chegamos até a mesa do Senhor trusting in our worthiness, confiando na nossa dignidade, but we trust in the righteousness of Jesus. mas nós confiamos na justiça de Cristo Jesus. One of the most powerful roars of the enemy. Uma das formas do rugir mais poderoso do inimigo. You know, the enemy calls himself a lion. Você sabe que o inimigo, ele se considera como um leão. He always steals from Jesus. Ele sempre rouba de Jesus. And the Bible says that the devil goes around like a roaring E a lion, palavra diz que ele anda como um leão, rugindo, seeking whom he may devour. procurando aquele que ele possa devorar. But you know what? Sabe de uma coisa? The Lion of Judah O leão de Judá, has prevailed against every force of the enemy. ele prevaleceu contra toda a força do inimigo. He alone is worthy, Ele somente é and digno. he alone has conquered. Ele somente conquistou. And because he has E conquered, por ele ter conquistado, you can live você pode viver uma vida victoriosa. a victorious life. You know, spiritual warfare is very real, A batalha espiritual, ela é real. but I don't think we've understood it. Mas às vezes eu acho que a gente não compreendeu ainda. There was a time when every church was involved in spiritual warfare. Existia um tempo onde todas as igrejas estavam envolvidas em batalha espiritual. And most of those meetings were just crazy. E a maioria desses cultos era uma doideira. All the evening, people would rise up and shout at the devil. A noite inteira o povo ficava gritando contra o They diabo. would look to heaven and shout at principalities and powers. Olhava para cima e gritava contra os principados. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? They shouted so much they lost their voice, Gritaram tanto que perderam a voz. but nothing changed. Mas nada mudou. The real spiritual warfare A batalha mesmo espiritual is when the verdadeira Lion of é Judah quando o leão de Judá, arises in your ele life se eleva dentro de você and gives you the e victory te dá a vitória over every aspect sobre cada aspecto of your life, da sua vida, your personal da life, sua vida pessoal, your prayer a life, sua vida de oração, your life in the a church, sua vida aqui na igreja, your life in the family. a sua vida na família. In many ways, all of this is a spiritual battle. Em muitas formas, essa é a sua batalha espiritual. It's as if the devil does everything he can do to stop you, É como se o inimigo fizesse tudo o que ele puder para te parar, to discourage para te you, desencorajar, to divide para you, tentar dividir, to cause you to cave in para que você possa se afundar under a spirit of depression, embaixo de um espírito de depressão, under a spirit of oppression. de espírito de opressão. But whether it's depression, oppression, suppression, or compression, Mas onde estiver depressão, opressão, compressão ou supressão, hallelujah, he got it. recebeu. Aplauda ele, hein? Muito bom. O meio tradutor do mundo. Those things eat into your peace. Essas coisas elas devoram a sua paz. But you can rise up, Mas você pode se levantar and even if these voices inside you e mesmo que estas vozes dentro de você, become so loud elas se tornam tão altas that they overbear you que elas deixam você and overcome de you. uma forma que você Let se sente me tell vencido. you. Deixa eu te dizer, Just one roar from the lion só rugir do leão inside of you dentro de você will send the enemy scattering in fear. vai fazer com que o inimigo fuja de medo. Know who you are. Saiba quem você é. You are victorious in Você the name é of Jesus Christ. vitorioso no nome de Cristo Jesus. He makes you a warrior. Ele te faz um guerreiro. You look terrible to the enemy. Você para o inimigo é terror para ele.
Do you know what you look like? Você sabe com que você se parece? When the enemy looks at Quando o you, inimigo olha para he você, doesn't see you. ele não vê He você, sees Jesus. ele vê Jesus. He sees the lion. Ele vê o leão, The lion who's watching over o you. leão que está guardando. And if you knew who you were E se você soubesse quem de fato in você the é, eyes of Jesus aos Christ, olhos de Jesus Cristo, and even in the eyes of the e enemy, até mesmo aos olhos do inimigo, you would not be afraid. você não teria medo. You would be as bold as a Você lion, seria ousado como for leão, Jesus Christ has lifted you up porque Jesus tem te levantado. and made you to sit together with him E nós estamos assentados com in ele heavenly places. nas regiões celestes. And all things are under your E feet todas as coisas estão embaixo dos because seus pés, you are in Christ porque Jesus. você está em Cristo Jesus. Aplauda ele se você crê. Jesus said, Jesus disse: in the world you shall have tribulation. no mundo tereis aflições. The victorious life A vida vitoriosa is not about a trouble-free life. não é ter uma vida como se você não tivesse nenhum tipo de problema. Imagine Imagina só, if you wanted to do physical training. se você quer fazer um treino físico, This morning, essa manhã, 6 o'clock, 6 da manhã, where is he? onde eu estava? He's in the gym. Eu estava malhando. I've got a photograph to prove it. Ele tem a foto para provar. I was at breakfast. Ele estava tomando café da manhã, He was in the gym, eu estava na academia, working out. malhando. Now, what makes a gym workout effective? O que faz um gym, o equipamento ser eficiente? Resistance. Resistência. Amen. Amém? Listen to this. Olha só. Suppose I went to the gym Vamos fazer de conta que eu fui para My então, first para o gym. time. Primeira vez. and I sit in the bench, E aí eu me sento então lá no banco and the trainer says, now pull this lever, You- pull this e o lever. treinador diz: puxe isso, ou empurre isso. So I pull E it, eu puxo. and it's hard. E é difícil. I say, why is it so hard? E eu começo a falar assim: mas And por que I é tão look at difícil? the end, Aí eu olho ali do lado. and I see 2 kilos, 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos. Aí eu vejo 2, 4, 6, 8, 10 quilos. I say to him, what is this? E eu falo: o que é isso? He says, resistance. Essa é a resistência. No, I don't want Não, eu não resistance. quero resistência. I want to train without Eu resistance. quero treinar sem resistência. Take away the weight. Pode tirar todo o peso. Ah, that's better. Ah, agora sim. That's nice. Agora sim. Now listen to me. Olha só. What you consider to be resistance Aquilo que você considera ser resistência is God's provision for you to become strong. é a provisão de Deus para que você se torne forte. Jesus says, in the world you will have resistance. Jesus mesmo disse que no mundo você vai ter resistência. Once, when I was a very young pastor, Uma vez, quando eu era ainda um pastor bem jovem, I taught the church evangelism. eu ensinei para a igreja sobre evangelismo. It was the evangelism explosion. Era evangelismo explosivo. It came also to Brazil. Chegou até o Brasil. And what happened, we would go knocking on doors. Nós então íamos bater nas casas. I hate knocking on Ah, doors. eu não gosto não de bater nas casas. You don't know what's going to be Você there. não sabe o que vai estar ali te Open esperando. the door, it's going to be a monster. Você vai abrir a porta e tem um monstro te esperando. I prefer open air street evangelism Eu acho muito melhor quando você faz evangelismo de rua. because at least there I can choose my monster. Porque aí eu posso escolher que tipo de monstro que eu quero Behind ir. a closed door, Mas I knock. quando a porta está fechada e você And bate, opens. e aí abre, and oh, it was a aí monster. você vê um monstro. I can tell you. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? You get away from my house. Sai da minha casa. I don't want your blankety blank religion. Eu não back. quero a sua religião blanket blanket. And I was all so hurt. E eu fiquei tão ferido. Oh no, Oh não. but I'm a nice man. Mas eu sou um cara tão I'm legal. trying to show love. Eu estou tentando demonstrar amor. Why all this anger? Por que esse cara tá tão irado? But I had to grow up Mas eu tive que crescer and understand this. e entender isso.
The spirit of the world O espírito do mundo is against Christ. é contra Cristo. Many different ways. Muitas maneiras. Sometimes it's nice religious way. Às vezes é de uma forma religiosa. Oh, I like Jesus. Eu amo He's Jesus. such a wonderful teacher. Ele é um mestre tão maravilhoso. But when you explain what the teaching is, Mas quando você explica o que o ensinamento é, repent arrependa-se and believe the gospel. e creia no Evangelho. Turn away from your sins. Saia dos seus Oh, no, pecados. I don't like that. Não, essa parte eu não gosto. But there are sometimes the reaction to the gospel is so strong Mas às vezes a reação contra o Evangelho é tão forte that people really do hate him. que as pessoas, de fato, elas te odeiam. But I want to tell you this. Mas deixa eu te dizer isso. If God can take Saul, Se Deus pode trabalhar na vida de um Saulo, greatest persecutor and hater of o Christ in maior his day, perseguidor do Evangelho da sua época, and knock him off his horse e tirar ele do seu cavalo, and reveal himself to e him, revelar a ele mesmo, para so ele, that Saul becomes the apostle Paul para que Saulo se tornasse no apóstolo Paulo and blazes a trail for Christ across the ancient world, e ele faz com que ele conseguisse abrir caminhos por toda aquela parte do Oriente and Médio who writes the theology of 2/3 of the New e Testament. escrever a teologia de 2/3 do Novo Testamento. God can take the biggest enemy of the gospel Deus pode pegar o maior inimigo do and Evangelho turn them around e transformar a sua to vida become a worshipper of e se Jesus. tornar um adorador de Jesus. I want to tell you, friends, Deixa eu te dizer, do not be surprised não se surpreenda that the world is against que you. o mundo é contra você. The world has no capacity O mundo não tem capacidade to love God. de amar a The Deus. world is in rebellion with O God. mundo está em rebelião contra Deus. But when we submit to God Almighty, Mas quando nos submetemos ao Deus Todo-Poderoso, He grants us the power Ele nos dá o poder, and the Ele nos boldness dá ousadia to proclaim para Christ proclamar a Cristo in the midst of the most disturbing no meio circumstances. das maiores difíceis circunstâncias. Jesus said, Jesus disse, in the world no mundo you will have tribulation, você terá but tribulações, be of good cheer, mas anime-se, for I have overcome the porque world. eu venci o mundo. That is the conquistador in your heart. Esse é o conquistador dentro de você, no The seu coração. victorious Christ O vitorioso de Jesus, is in you. Ele está em você. The Lion of O Judah, leão de Judá, the one who has conquered all aquele que things, venceu todas as lives coisas, in you, mora em você. and He gives you E power Ele te dá poder to stand up para se in levantar a spirit of e militancy nesse espírito and to militante become a warrior of truth and para se righteousness. tornar um guerreiro de justiça e verdade. We are in training for Nós reigning. estamos em treinamento para reinar. Amen and amen. Quem pode dizer amém? John the Apostle João, o apóstolo, says, I write to you young men e ele disse, eu escrevo a vocês jovens, because you have overcome the evil one. porque vocês já venceram o maligno. This is the victory Essa é a vitória that overcomes the world. que vence o mundo. Even your faith. Até mesmo a sua fé, Your faith. a sua fé. He wrote that to all the churches. Ele escreveu isso para todas as igrejas. He wasn't just talking to the strong believers. Ele não estava falando somente para aqueles crentes fortes, He wasn't just talking to the great ou apostles falando somente para os grandes apóstolos who wrote the epistles. que escreveram as No, epístolas. no, no. Não, não, não. He was speaking to ordinary Ele believers, estava falando para crentes from normais, the very young muito jovens, to the very old. até os mais de And idade. he says, this is the victory Essa é a vitória that overcomes the que world. vence o mundo. The faith A fé of Christ de Cristo that lives in que you. mora, habita em It você. is the faith É essa fé and the boldness e a ousadia of a lion do leão with which you proclaim que him você proclama ele in Jesus' name. em nome de Jesus. Once I was arrested Uma vez eu fui preso because I was in a country where it was ruled by people who from another religion. porque eu estava num país onde era comandado por pessoas de uma outra religião. Let me just tell you, it was somewhere in the region of the Middle East, somewhere there, Deixa eu falar que eu não posso falar exatamente onde era, mas era mais ou menos no Oriente Médio. that they arrested E me. eles me prenderam, They questioned. eles me questionaram. They were horrible, Foi horrível, really horrible. foi muito mal.
But the nastier they got, Mas quanto mais terríveis eles se tornavam, the more the lion began to mais o leão começou rise up within me. a se levantar dentro de mim. They held me overnight, Eles fizeram eu ficar ali a noite ready to inteira. expel me from their country. Eles estavam prontos para me deportar do seu país. All night I prayed, A noite toda eu estava orando. and the angel of the Lord E came. o anjo do Senhor veio. Oh, it's wonderful. É maravilhoso. The angel of protection. O anjo de proteção. And whenever the angel of the Lord comes, Quando o anjo do Senhor vem, in my experience, na minha experiência, it's going to lead to something amazing. vai fazer com que você experimente algo impressionante. Sometimes a great miracle, Às vezes um milagre grandioso. sometimes a remarkable word of Às knowledge. vezes uma palavra de conhecimento And I impressionante. knew the word was going to come. Eu sabia que a palavra ia vir. All night I waited. A noite toda eu estava esperando. And then in the final moment, E nos momentos when finais, I was being expelled, quando eu ia ser deportado, the biggest, ugliest brute of a soldier o soldado que foi mais com falta de educação e mais bruto que você Came to possa me. imaginar, veio até mim. he was the worst of all of them. Ele era o pior de todos eles. He had been so rough, so Ele foi unkind. tão duro, não tinha so gentileza intimidating. nenhuma, tão intimidador. And I said, now, E eu Lord, disse, Senhor, would be a agora good time to give me a miracle. ia ser muito bom se o Senhor me dar um milagre. And the miracle E o happened. milagre aconteceu. What happened? O que aconteceu? The love of God filled me. O amor de Deus encheu meu And I coração. stretched out my hand. E eu levantei a minha mão para ele. And filled with the Spirit of E God, com esse cheio do Espírito de Deus, I shook him by the hand. eu apertei a mão dele. And I said, God bless E eu you. disse para ele, Deus te abençoe. Do you know what? Sabe o que aconteceu? He fell back as if he'd been hit by Ele electricity. caiu como se ele tivesse levado um choque de eletricidade. And then they got me on the plane out of the way. Aí eles me colocaram no avião para que eu And fosse embora. I thought, what has happened? E eu falei, Senhor, o que aconteceu? Where was the miracle? Qual foi o milagre? And the Holy Spirit said, E o Espírito Santo me disse, that was the miracle. esse foi o milagre. He said, do you know what happened? Sabe o que aconteceu? No, Lord, what Eu disse, happened? Senhor, não sei. That man Aquele homem, came into contact ele veio em contato with the kingdom of com God, o reino de with Deus, the Lion of Judah. com o leão de Judá. For what does the king say? Porque o que o rei diz? Pray for those who Ore persecute por you. aqueles que te perseguem. Bless those who despitefully Abençoe use you. aqueles que te Do usam. not curse, Não amaldiçoe, but bless them. mas abençoe a For eles. therein lies the kingdom of Porque aí God. você recebe o reino de Deus. That man could not stand Por isso que ele não conseguiu in ficar the em pé presence of the King na of presença Kings, do Rei dos Reis. who wished a blessing on his Que life. quando eu liberei a bênção sobre a vida dele, I came at him in totally the opposite spirit, eu vim até ele num espírito completamente oposto ao dele. but not in anger, Não em ira, not in hatred, não de uma forma amarga, not in não de revenge, uma forma de ter vingança, but in love. mas em amor. Do you know the greatest power that God gives us Sabe o poder maior que Deus nos dá? is the power of É love? o poder de amar. Oh, hallelujah. Aleluia. Amen, amen, amen. Amém. Oh, my. Leffy, I've got to stop telling stories. I've got to get back to my message. Eu tenho que voltar para a minha mensagem. But this is my message. Mas essa é a minha mensagem. Once in London, Uma vez em Londres, I did a lot of research into what was called the New Age. eu fiz muitos estudos em relação àquilo que é a nova era. You know about the New Age? Quem já ouviu falar da nova era? It is a cover for demons and É algo que witches. acoberta as bruxas all e os kinds of demônios stuff. e todo tipo de coisa assim. And in the publicity, E na publicidade, my publicity department o departamento de publicidade da made a igreja, big mistake. eles fizeram um grande erro. On the poster and the No publicity, post que eles fizeram, it said, come and hear about the New Age. ele disse assim: venha ouvir sobre a nova era. And when I stood out on the congregation, Quando eu estava diante da congregação, the place was full o lugar estava cheio of New Agers, de pessoas que eram da nova era, e witches, bruxas, all kinds of
All kinds of practices, of dark practices. Todo tipo de pessoas que praticavam coisas das trevas. And I saw this, Eu vi isso. and I got excited. E eu me empolguei. Began to pray in tongues. Comecei a orar em línguas. Oh God, I'm ready. Senhor, eu estou pronto. I'm going to smash the devil in this Eu vou place detonar tonight. com o inimigo dessa noite. The lion is going to roar. O leão vai rugir. But when I came to my message, Mas aí quando eu vim para minha mensagem, all that came out of my tudo que mouth saiu da minha boca was words of love. foi palavras de amor. I thought, what is Eu this? falei, Senhor, o que é isso? You know, the kingdom is a kingdom of love. Senhor, o reino é um reino de amor. God's love Deus. conquers the darkest heart. O amor de Deus conquista cada coração endurecido. Several witches began to scream. Algumas bruxas começaram a They gritar. ran out of the building. Eles saíram correndo do I prédio. said, come Eu back. disse, I volta. love you. Eu te amo. We love you. Ele te ama. And they couldn't stand the love of E God. eles não conseguiam suportar o amor de Deus. Many witches that night Mas muitas bruxas naquela came noite to the front of the vieram até a church frente da igreja to receive the love of Christ. para receber o amor de Jesus. We conquer. Aleluia! We conquer Nós conquistamos by the love of Christ. pelo amor de Cristo. There is no power greater than the love of Não God. existe poder maior do que o amor do Senhor. The love of God manifested in Christ O amor do Jesus. Senhor manifesto em Cristo There's Jesus. no power greater than His grace, Não existe poder maior do que a sua than His graça, forgiveness. do que o seu perdão. This is salvation. Isto é salvação. Go and conquer Vai e conquiste with this message. com essa mensagem. The message of the love of A God mensagem do amor de Deus and the power of God. e o poder de Deus. God loves you. Deus te ama. God loves you. Jesus died for you. Jesus morreu por você And He rose e again Ele ressuscitou that you might be para que você possa a conquistador. ser conquistador e conqueror. Greater is He that is in you Maior é aquele que está em você than he that is in the do world. que esse que está no mundo. We have nothing to fear. Nós não temos nada a temer. The blood of Jesus O Christ sangue de Jesus Cristo breaks every chain. quebra todos os grilhões. Amen and amen. Quem pode dizer amém? A friend of mine who I'd been witnessing to for many years Amigo meu que eu estava testemunhando para ele há muitos anos. was very contrary to Jesus. Ele era muito contra Jesus. His face was dark. Até o rosto dele era bem tenebroso. Eyes had no light. Os olhos dele não tinham luz. He had no peace. Ele não tinha paz. And one day I met him. Um dia eu me encontrei com ele. I couldn't recognize Eu não him. conseguia nem reconhecê-lo. His face was bright. O rosto dele estava His cintilante. eyes were shining. Os olhos dele estavam brilhando. And I said, oh no, E eu disse, oh não, it's happened. aconteceu. He said, yes, it's Ele happened. disse, sim, He aconteceu. said, I am saved. Eu sou salvo. I don't know who I'm speaking to Eu não tonight, sei para quem que eu estou falando hoje à noite. but let me just ask the Holy Spirit some questions Mas here. deixa eu perguntar algumas perguntas do Espírito Oh, Santo I aqui. see. Aham. So some of you, Alguns aqui, you are praying for your loved ones. você está orando por alguém que você ama. There are some who've gone into Macumba. Alguns foram para Macumba. Some have given up Alguns desistiram any desire for do Christ. desejo de Jesus. And the powers of darkness have held them. E o poder das trevas tem te aprisionado. Maybe even you here tonight. Talvez até alguém aqui nessa noite. Some of your family is in this Talvez position. alguém na sua família está nessa posição. Maybe you in your own life also Talvez você na sua própria vida are still struggling with bondages from the past. ainda está lidando com amarras do passado. But I want to remind you, Mas eu quero te relembrar. the Lion of Judah is O here. leão de Judá está aqui. And what happens when he E o que roars? acontece quando ele ruge? He breaks every chain. Ele quebra todos os grilhões. He breaks every chain of bondage. Ele quebra todas as amarras. He breaks every chain of Ele depression. quebra todas as amarras de depressão.
So many people in their lives as Christians, Tantas pessoas como crentes na sua vida, they are haunted by ghosts from the past. eles vêm e passam por fantasmas do seu passado. But I want to tell you this. Mas eu quero te dizer isso. Your past is buried O seu passado foi enterrado with Jesus in the grave. com Jesus Cristo no túmulo. And your new life is E a sua resurrected nova vida está sendo ressurreta with Jesus in the resurrection. em Cristo Jesus. Escucha isso. Listen to me. There is now, therefore, Existe agora então no condemnation nenhuma condenação for those who are in Christ para aqueles Jesus. que estão em Cristo Jesus. Condemnation is broken. A condenação foi quebrada. Guilt is removed. A acusação foi The removida. chains of sin As amarras do are pecado broken in your life. foram quebradas na sua You vida. have been set free. Você foi liberto. You can live free. Você pode viver And now you liberto. are free E agora você é in the livre presence of Jesus. na presença de Jesus. To love Him, Para amar a Ele, to serve para Him, servir a Ele, to glorify para Him, glorificar a Ele and to make Him known. e para fazer dele conhecido. One more thing before I finish. Mais uma coisa antes de eu terminar. You remember in the passage we read, Você se lembra da passagem que nós lemos? that the Lion of Judah was found worthy Que o leão de Judá ele foi digno to loose the seals de quebrar os selos and open the book. e abrir o livro. Then when you read on, E quando você continua lendo, you discover with every seal that is loose, você descobre que com cada selo que foi aberto, something happens in the earth realm. algo aconteceu no reino da terra. Now, we know that those were judgments Nós sabemos que tinha muito a ver com o julgamento upon the earth, sobre a terra, and that is terrible. e isso é terrível. But I want to tell you why it is happening. Mas eu quero te dizer por que aconteceu. God is vindicating His holy name. Deus está vindicando o seu nome santo. Remember I said the great separation? Lembre-se que eu falei ontem sobre a grande separação. There will come a time Vai chegar um tempo when all those who want to be onde saved todos aqueles que querem ser salvos will be saved, serão salvos. and all those who persist in rejecting E Christ todos aqueles que persistem em rejeitar a Cristo will be lost, vão se perder para sempre. will be lost forever. Vão se perder por toda a eternidade. That's the reality out there. Essa é a realidade que está ali. When we speak about Jesus, Quando falamos sobre Jesus, we are standing between the living and the dead. nós estamos diante do viver e And with the morrer. love of E Christ, com o amor de Cristo, we say, come, nós dizemos: venha, leave your sins, sai do seu pecado, come and be saved, venha ser salvo, come and join the ransomed of the vem Lord. e participe da beleza do Senhor. And people from every nation, E as pessoas de todas as and nações, every tongue, de todas as línguas, every de language, todas as linguagens, they're being called. eles estão sendo They're chamados. being called. Eles estão sendo chamados Every day, todos os dias. many thousands of people are leaving sin Milhares de pessoas estão deixando o and pecado joining the company e estão fazendo parte dessa companhia of the redeemed. dos redimidos. Now here's the thing I want to leave you Agora with. aqui eu quero deixar com você. What happens when the lion roars? Quando o leão ruge, Revelation comes. a revelação What vem. happens when the lion roars? Quando o leão ruge, Protection a comes. proteção vem. What happens when the lion O que roars? acontece quando o leão ruge? Victory comes A to your life. vitória vem até a sua vida. And what happens when the lion E o que roars? acontece quando o leão ruge? The seals are open. Os selos são abertos. And God's prophetic purposes E o prof- for your life E o, are e o manifested. propósito profético de Deus é manifesto para a sua vida. The Bible says, I have plans for you. A Bíblia diz que eu tenho planos para você. Plans for good and not for evil. Planos do bem e não do mal. To give you a future and a De hope. te dar um futuro e uma esperança. But all those plans don't happen at once. Mas todos esses planos não acontecem de uma forma imediata. There is a process. Existe um processo. There's a divine program. Existe um programa divino. And when the lion roars, E quando o leão ruge, the prophetic purposes of God o propósito profético de Deus are activated in your é life. ativado na sua vida. These are days of fulfillment. Esses são dias de cumprimento.